Essa daqui é uma folha no tamanho A4. Essa outra aqui, esse salmão aqui que eu vou usar, ele é um tamanho carta. O tamanho dele é carta, então significa que ele é menor do que o tamanho A4. Mas a forma de fazer é a mesma. O que que eu fiz aqui com esse outro papel? Você vai pegar o seu papel, você vai dobrar ao meio. Se quiser medir também, tá? Pode medir, fica à vontade. Então, aqui você vai dobrar ele ao meio. Isso daqui é uma dobradeira, mas se você não tiver a dobradeira, você pode usar a sua espátula de silicone também, não tem problema. Então, eu vou passar a minha dobradeira aqui, vou abrir, e aí eu vou cortar ele ao meio, lá naquele lugar onde eu marquei. Só que é lógico, como são muitas folhas, você pode colocar muitas aqui e já cortar tudo de uma vez só. Se você tiver guilhotina, melhor ainda. Quando você pega um papel no formato A4, que você dobra ele, você tem um formato A5. O tamanho aqui é o A5. Quando você pega o A5 e dobra, você tem o A6. Quando você pega o A6 e dobra, você tem o A7 e assim sucessivamente. Aqui eu vou precisar dessas folhas no formato A5 para a gente poder formar os nossos cadernos. Eu já tenho aqui, e cada caderno, aí no caso, você pode fazer isso do tamanho que você quiser. Por exemplo, se eu quero fazer no formato, só quero pegar o A4 e fazer no formato A5, que aí ele fica maior, tudo bem. Esse que a gente vai fazer aqui, o tamanho dele é o A6. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Para formar os caderninhos, que aqui eu já tenho vários caderninhos, ó, eu vou pegar, cada caderno desse daqui vão ter 5 folhas. Eu vou pegar 5 folhas, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu deixei para fazer 2 cadernos com vocês. Olha, meninos, eu peguei 5 folhas no tamanho A5 e eu vou dobrar ao meio. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu dedo aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o mais rente possível aqui nessa lateral. Segura aqui e aí você aperta. Vem com a sua dobradeira, passa aqui na lateral. E eu vou fazer a mesma coisa com os outros cadernos, ó. Você coloca o seu dedo aqui, coloca o mais rente possível aqui. E aí, você vem e dobra aqui. Só que você vai perceber, quando você dobra, aqui, ó, ele forma uma escadinha. Isso é normal, você não vai conseguir colocar tudo rente. Só que se você olhar desse lado aqui, você tá vendo a escadinha. Se você olhar do outro lado, você não vai ver aquela escadinha. Se você não quiser refilar, ou seja, se você não quiser cortar aqui, o que você vai fazer? Você vai deixar esse lado que não tá aparecendo as escadinhas pra cima, porque quando a pessoa pega o livrinho, ou no caso a Moleskine aqui, para ela poder ver, ela não vai abrir de trás para frente, ela vai abrir da frente para trás. Ela não vai ficar vendo aquela escadinha. Só que no nosso caso aqui, eu quero refilar, para ficar tudo igual. Eu vou pegar esse caderninho, e isso você vai fazer com o tamanho que você já tiver feito aí, qualquer tamanho que você for fazer. Aqui na minha base para corte, ele tem uma malha que tá em centímetros. Eu vou posicionar ele aqui, o meu caderninho, em uma dessas linhas que estão aqui na vertical, bem certinho. E eu vou tirar aqui esse tanto, mais ou menos esse tanto aqui. Se você estiver trabalhando com um A4 mesmo, dobrado no formato A6, assim, você vai ter que tirar quase 1 centímetro. Vai ser, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês.
Vou vir aqui, ó, eu vou cortar nessa marcação aqui, ó. Nessa daqui. Vou perder um pedaço da minha folha aqui mesmo. Mas se você quiser menos, também tudo bem. Se você quiser mais, também tudo bem. Ele vai ficar... Eu vou cortar ele aqui. Vou posicionar ele aqui na malha. Pego a minha régua de metal. Posiciono aqui onde eu falei pra vocês. Pego um estilete. E eu vou... Você vai fazer força nessa mão aqui. Não tira a mão da régua enquanto não soltarem todos os papéis. Soltou. Cortei desse tanto. Ficou o caderninho refilado, ó. Vem aqui, faço a mesma coisa com esse. Você vai fazer isso com todos. Nesse nosso caso aqui, eu tô usando 8 cadernos com 5 folhas dobradas cada. Como são 5 folhas, quando a gente dobra, ele vai ficar com 10 folhas. Folhas, não são páginas. Cortei. Tô aqui com os meus caderninhos. E aí, a gente tem algumas ferramentas, alguns itens que fazem o canto arredondado. Porque a característica da Moleskine tradicional italiana é que ela tem os cantos arredondados. A gente vai usar um elástico. Esse elástico serve tanto para fechamento desse caderninho, quanto também para poder fazer a marcação das páginas. E a gente vai trabalhar também com um marcador de páginas aqui. Pra gente arredondar, eu vou mostrar para vocês alguns itens, algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer o arredondamento dos cantos. Mas como eu não tenho nenhuma dessas ferramentas, eu vou usar um furador de cantoneira. Eu vou pegar, vou abrir o caderno ao meio, aqui. Vou posicionar essas 5 folhas aqui dentro. Coloco a pontinha, o cantinho lá dentro, e aí eu vou furar. Já estou com os cantos arredondados. Bom, meninos e meninas, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o gabarito. Essas aqui, vocês vão ver, esses cadernos aqui, vocês vão ver que eles já estão todos perfurados. Para fazer o gabarito, a parte de dentro, né, que a gente chama de miolo, tem que ser exatamente o tamanho do nosso gabarito. Eu vou posicionar nosso caderninho aqui, e aí eu vou riscar aqui para saber onde é que eu tenho que cortar. Se você quiser medir também, tudo bem, pode ser medido. O meu caderno tem que ser do mesmo tamanho que o meu gabarito. Essa folha, ela também é de 75 gramas, assim como o chamex. No caso desse daqui que eu cortei, ele é 75 gramas. Ah, Vanessa, eu queria usar numa gramatura maior, é só você diminuir a quantidade de folhas no seu caderno. Eu quero usar 120 gramas. Então, você coloca, ao invés de você colocar 5, você coloca 4 folhas em cada caderno e vê se você acha que vai ficar legal. Ah, eu quero 180 gramas, coloca 3 folhas, tá? Ou então, deixa 4 folhas mesmo, isso aí fica a seu critério. Então, aqui você também pode usar a folha na gramatura que você quiser. Gramatura é a mesma coisa que espessura. Agora, aqui, com relação ao tamanho aqui do nosso gabarito, esse gabarito aqui, você pode fazer com qualquer papel, desde que esse papel seja mais durinho. Esse daqui mesmo é um duplex, de cá ele é branquinho, de cá ele é cinza.
Mas você pode fazer até com caixa de sucrilho, se você tiver em casa. Pode fazer com o papel craft mais grosso, aquele que a gente usa para fazer molde de costura. Você pode usar uma cartolina, desde que seja um papel mais durinho, você pode utilizar. Aqui, essa altura aqui vai ser a altura do nosso caderno, o tamanho do nosso caderno aqui. Você vai medir lá e você vai cortar. Agora aqui, no comprimento, tanto faz, você pode deixar o tanto que você quiser. No meu gabarito original, que é esse daqui, eu deixei 3 centímetros aqui. Mas se você quiser deixar com 4, você também pode deixar com 4. Eu vou deixar com 4. Eu vou vir aqui na minha malha e vou deixar 4 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui e corto. Meu gabarito, ele ficou com 4 centímetros assim, e assim na altura do caderno. Agora, como ele tá com 4 centímetros, eu vou marcar o meio. Se ele tivesse com 3 centímetros, você marcaria 1,5 para você poder achar onde é que tá o meio. Vanessa, tem que ser o meio mesmo? Não, não tem que ser o meio, não. Mas aqui no caso, pra gente fica mais fácil se a gente achar o meio. Venho aqui na minha base para corte. Eu vou usar a malha dela mesmo para poder achar o meio. Essa ferramenta que a gente vai usar aqui agora chama-se boleador ou vincador. Desse lado aqui ele tem 1 milímetro, desse lado aqui ele tem 2 milímetros. Eu vou usar o lado mais fino, só para poder marcar, para na hora que a gente for dobrar, não vai ficar uma dobra quebrada. Vou passar ele aqui. Se você não tiver o vincador, você pode assistir ao vídeo das dicas para artesanato, que lá eu coloco outros materiais que você pode substituir se você não tiver o boleador. A gente vai dobrar. Ó, ficou marcado. Marcadinho aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho essa régua que é uma régua para patchwork. E no caso dessa régua para patchwork, eu gosto dela porque ela tem marcações na horizontal e na vertical. E ela é transparente. Na bordinha, eu vou vir aqui e eu vou marcar o meu gabarito com 1 centímetro. Bem aqui é onde eu vinquei. Vou marcar aqui 1 centímetro. Lá naquele lugar onde eu fiz o vinco, eu vou virar o meu gabarito e vou fazer a mesma coisa. Marquei aqui. Marquei aqui. E aí, aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu tenho aqui o meu gabarito. Que eu tenho, no meio eu tenho o vinco. E eu marquei 1 centímetro de cá e 1 centímetro de cá. É o meu gabarito. Aí, eu marquei 1 centímetro daqui pra cá e 1 centímetro daqui pra cá. Só que para esse tamanho de caderno, eu ainda quero fazer mais 2 marcações. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, aqui e aqui. Se você quiser medir direitinho, é só você pegar a sua régua, medir daqui, dessa marcação que a gente fez em 1 centímetro, até essa outra marcação que a gente fez em 1 centímetro. Só que você vai observar que a gente tem 3 espaços. Um espaço entre essa marcação e essa, 2 entre essa e essa, 3 entre essa e essa. Pode pegar a quantidade aqui, que deu daqui até aqui, e dividir por 3. Vai dar 1, 2, 3. E aí, você vai achar qual que vai ser o tamanho que você tem que deixar daqui pra cá e qual o tamanho que você tem que deixar daqui pra cá. Aqui, eu já sei, eu vou colocar com 4 centímetros. Aqui, eu já tinha feito a conta. Vou colocar, não deu nem 4, deu menos, tá? Mas eu vou colocar com 4. Vou marcar 4 centímetros daqui pra cá e vou marcar 4 centímetros daqui pra cá também. Ficou assim. Marquei 1 centímetro daqui pra cá, 1 centímetro daqui pra cá, 4 centímetros daqui pra cá e 4 centímetros daqui pra cá. Vanessa, como que eu vou saber a quantidade de furos que eu tenho que ter? Para essa costura que a gente vai fazer, que é a costura da Moleskine, o ideal é que tenhamos furos
pares. Aqui eu tenho 4, mas poderia ser 6, 8, 10, vai depender do tamanho do seu caderno. E o ideal é que de um furo para outro furo, que tenha de 3 a 4 centímetros. Tá uma distância boa entre os furos. Daqui para cá você deixa 1 centímetro, daqui para cá você deixa 1 centímetro, e aí depois você faz isso. Pega daqui até aqui, divide pelo tanto de espaços que você vai querer e vê se vai dar entre 3 e 4 centímetros. Pode ser mais um pouquinho que 4 centímetros? Pode, não tem problema não. 4,2, 4,3, até 4,5. Só para você ter uma noção, de um furo para o outro é de 3 a 4 centímetros, mas desde que os furos sejam pares. Bom, agora eu tenho aqui uma base de EVA. Existe uma base de EVA também da Toque Cri. Se você tiver, você pode utilizar. Mas no caso dessa daqui, eu fui em uma loja que eles vendem aquelas rolhas para tanque, aquelas redondinhas assim de EVA. Então, eu pedi pro rapaz se ele podia me vender um pedaço e ele me vendeu. Foi lá, eu pedi que eu queria mais ou menos 30 centímetros aqui. E ele cortou 30 centímetros por 7 centímetros, mas nem precisa ser desse tamanhozão. No caso da base mesmo de EVA, da Toque Cri, ela é pequenininha, mais ou menos assim. Então, se você tiver duas, senão você pode usar uma só mesmo. E se você não tiver nada disso, você pode usar uma chinela de dedo velha, antiga, que arrebentou, que você não tá usando mais. Aqui eu tenho um agulhão e eu tenho uma ferramenta para costura, uma ferramenta auxiliar para costura. A diferença entre elas é que no caso do agulhão, ele tem um tamanho de furo contínuo e aqui ele afina. Já no caso da ferramenta auxiliar, não. Você pode regular qual que é o tamanho do buraco que você quer. Eu vou usar essa daqui. Vou posicionar, então, em cima, aqui. Se você também não tiver, você pode... Às vezes você consegue furar em cima de uma revista velha também. Vai ficar mais difícil, mas porque esse aqui é fofinho. Eu vou vir aqui agora nas marcações que eu fiz e eu vou furar. Furei. Só que acontece que às vezes, na hora da gente marcar aqui, a gente marca um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, e aí os furos ficam desalinhados. Tá? Então, às vezes, daqui até aqui ficou com 4,1 centímetro, ou daqui para cá ficou com 4,2. É interessante você marcar aonde é que vai ficar o pé ou a cabeça. Eu vou marcar aqui, que essa parte de baixo eu vou convencionar que vai ser o pé. Aqui vai ser o pé. O que que significa dizer? Significa que quando eu pegar, no caso aqui, o caderno, meu caderno, quando eu abrir o meu caderno, abrir aqui no meio, eu vou posicionar esse gabarito aqui dentro, vou encaixar ele aqui dentro, e aqui, ó, ele vai ter que ficar encaixado por essa parte aqui de baixo, tá? Ele vai ter que ficar rente aqui. Então, significa que essa parte de baixo sempre vai ser o pé. Significa que na hora que você colocar um caderno em cima do outro, ele não vai ficar um furo pra lá, outro furo pra cá, vai ficar tudo no mesmo alinhamento. Então, eu vou já usar o gabarito que eu tava usando mesmo. Também é a mesma coisa, ó. E eu vou colocar ele aqui dentro, vou ajeitar ele aqui dentro. Ele vai ficar rente por essa parte aqui de baixo. Aí, eu venho aqui com a minha base de EVA. Você vai colocar o seu dedo aqui dentro e você vai deixar ele um pouco fechado. Não pode deixar ele arreganhado, não, senão o furo não vai ficar no lugar certo, porque a gente tem que fazer o furo no vinco, onde a gente vincou. Pego aqui a minha ferramenta auxiliar e eu vou furar lá nos buracos que eu fiz. Tiro o gabarito e eu furei. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Colocar ele alinhado aqui pelo pé.
Porque também, às vezes, a gente até corta o gabarito um pouquinho maior do que o caderno, um pouquinho menor. Por isso que é importante você também fazer isso, tá? Para você poder alinhar pelo pé aqui. Uma outra dica. Lembra lá no começo que eu falei para vocês os nossos caderninhos aqui? Se você não quisesse ter refilado, que ele ia estar de um lado, ele ia estar com uma escadinha e o outro lado ele ia estar certo. Se você não refilar, ou seja, se você não cortar, o ideal é que você coloque todos eles na mesma posição. Por exemplo, vamos supor que todos eles vão estar com aquela parte que você não tá vendo a escadinha aqui. E a parte que você tá vendo a escadinha vai ficar pro lado de cá. Na hora que você for furar, você deixa aquela parte que você não tá vendo a escadinha de todos eles virados para cima. Coloca eles aqui na sua frente. E depois você vai pegando o caderno nesse sentido, coloca lá na base de EVA, coloca o seu gabarito aqui, fura e põe ele do lado de cá no mesmo jeito. Você não vai virar o caderno, não. Pega ele aqui, faz a mesma coisa. Abre, coloca o gabarito, fura, já pega na mesma posição e coloca de cá. Pra não ficar depois tudo misturado. Um com escadinha vendo, o outro sem escadinha vendo. Isso não funciona. Então, pega ele aqui, põe aqui, abre, fura, depois você coloca ele de cá, porque aí vai ficar tudo no mesmo alinhamento. Aqui no meu já tá tudo furado, eu já tinha furado. Ó. Agora, a gente vai passar para a parte da costura. Aqui eu tenho uma linha de pipa e uma agulha normal, agulha de costura. Como que eu sei qual que vai ser o tamanho da minha linha? O tamanho que a gente vai deixar para a linha vai ser a quantidade de cadernos que a gente tem, mais as capas, que eu tenho uma capa de cima e uma capa de baixo. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadernos. 9 com a capa de cima, 10 com a capa de baixo. São 10 alturas. A altura nada mais é do que você medir daqui de baixo do seu caderno até aqui na parte de cima do seu caderno. Isso é uma medida. Vou deixar 10 medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vanessa, mas a gente vai costurar a capa também? Não, a gente não vai costurar a capa. Esse tanto que a gente deixa aqui a mais é o tanto de segurança que eu preciso para que a minha linha não falte. Vai ter pessoas que têm uma puxada mais firme, tem outras pessoas que têm uma puxada não tão firme. No final, pode ser que sobre mais linha para algumas pessoas e outras sobrem menos linha. Vou deixar esse tanto aqui, ó, sobrando de linha, tá? Essa linha é a linha número 10, que é aquela linha de pipa. E eu vou pegar o meu caderno aqui agora, e eu tenho 4 furos. Esse primeiro caderno, ele é diferente a forma de costurar dos demais. Eu vou entrar aqui no primeiro furo. Entrei no primeiro furo, vou puxar a linha. Você não vai puxar tudo, não. Vai deixar um tanto aqui de fora, porque depois a gente vai dar um nó. Vou deixar esse tanto aqui, ó. Vou deixar um pouco menos, deixa eu ver quantos centímetros. Deixei 7 centímetros, tá? Pra fora. Entrei aqui no primeiro furo e eu tô aqui agora lá dentro do caderno. Agora, eu vou sair no segundo furo. Vou puxar. Ó, ele vai ficar desse jeito. Eu vou agora entrar no terceiro furo. Esse primeiro caderno é só isso. Ele é diferente dos demais.
Entrei no terceiro furo, vou sair no quarto furo. Puxar. Aí, você olha pra ver, ó, ele já deu um nozinho aqui. Ó, por dentro ele ficou desse jeito, tá? E por fora, ele tá aqui do lado de fora, aquela linha, a outra linha aqui. Agora, a gente vai pegar o segundo caderno, vou colocar ele aqui em cima. E eu estou do lado de fora do meu quarto furo. Eu vou entrar no quarto furo do meu segundo caderno. Tem que ver se ele tá lá na metade. Tá. E aí, eu vou puxar. Costurei aqui. E eu tô agora no segundo caderno. Você já vai puxando aqui a linha pra ele ficar bem esticadinho. Venho aqui agora, vou sair no terceiro furo. Ó, tô aqui, vou sair aqui no terceiro furo do segundo caderno. Tô contando os furos da minha direita pra esquerda, que é o 1, o 2, o 3 e o 4. Eu vou puxar aqui agora. Só que agora, aqui, essa parte aqui do meio é igual agora do segundo caderno até o último caderno. Ao invés da gente entrar aqui no terceiro furo do segundo caderno, como a gente fez na parte de baixo, a gente vai já ter que começar a prender esses cadernos um no outro. Eu vou entrar aqui no terceiro furo do primeiro caderno. Opa, tô costurando aqui no lugar errado, deixa eu abrir ele aqui. Tô lá no primeiro caderno. Vim aqui no terceiro furo, puxo, e eu já tô prendendo um caderno no outro. Daqui, eu vim pra cá. E aqui agora, no primeiro caderno, ele já tinha essa costura e já tinha essa costura. Então, eu vou costurar aqui de novo, ó. Vou entrar no segundo furo do primeiro caderno. Vou colocar aqui. E aí, eu vou puxar. Esse primeiro caderno, ele vai ficar assim, ó, com essas três costuras aqui. E aí, agora, como eu tenho que agora pregar esse caderno nesse aqui, costurar esse nesse, então, eu tô aqui no segundo furo, eu vou entrar no segundo furo do segundo caderno. Então, deixa eu abrir ele aqui. Ó, vou puxar a linha. E agora, eu vou sair no primeiro furo do segundo caderno. Ficou assim. O segundo caderno tá assim. O primeiro caderno, ele tá assim. Agora, aqui, ó, você já puxa pra ver se a linha tá bem puxadinha. E aqui a gente vai dar um nó. Eu não vou cortar essa linha aqui por enquanto, não, porque depois a gente vai arrematar o caderno aqui. Venho aqui agora, vou dar um nó. Ó. Vou passar aqui por baixo de novo. E aí, eu vou puxar. Eu vou dar mais um. Mais um nozinho aqui pra poder ficar bem preso. Já tá preso. Já dei o nozinho aqui. Aí, agora, a gente vai pegar o próximo caderno. Vou entrar aqui no primeiro furo do terceiro caderno. Puxo. Vou sair no segundo furo do terceiro caderno. Já puxa. E agora, a gente vai ter que amarrar o nosso caderno nos anteriores. Eu vou pegar aqui agora
e vou entrar no segundo furo do segundo caderno, que é o caderno anterior. Então, eu venho aqui, vou puxar. Opa! Vou puxar. E o segundo caderno, ó, ele tava só com essa costura aqui e essa, né? Agora, eu vou sair aqui no terceiro furo do segundo caderno. Pra gente poder prender um caderno no outro. Olha lá dentro pra ver se não ficou embolado. Agora, eu vou entrar no terceiro furo do terceiro caderno. Aqui. Ó. Vou sair no quarto furo. Puxa. Ver como é que ficou lá dentro. Ó. Agora, aqui, a gente só prendeu esses cadernos aqui. E aqui, o primeiro com o segundo, a gente só veio aqui e deu um nó. Eu tô com a minha linha aqui, né, no quarto furo do terceiro caderno. Eu vou agora posicionar essa agulha entre o anterior e o primeiro, entre o segundo e o primeiro. Passo a agulha daqui para lá, de fora para dentro, entre os dois cadernos aqui, os dois cadernos anteriores, e aí eu vou puxar, pra gente poder prender esse terceiro caderno aqui, ó. Isso. Prendi esse caderno aqui. Agora, vou pegar o próximo caderno. Tô aqui no quarto furo do terceiro caderno. É tudo igual da agora em diante. Aqui agora eu vou entrar no quarto furo do quarto caderno. Vou pro terceiro furo do quarto caderno. Vou entrar no caderno anterior, no mesmo furo. Ó, ele tava assim. Vou entrar aqui no segundo furo do caderno. Agora, ele ficou assim. Aí, agora, eu vou entrar aqui, ó, no segundo furo do quarto caderno. Vou sair no primeiro furo do quarto caderno. Puxo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu venho no caderno anterior a ele, coloco a agulha aqui na lateral de fora pra dentro, ó. E aí, eu vou amarrar esse caderno no anterior. Isso. Agora, eu vou falar até o final. Se você não quiser, já entendeu como é que funciona aqui e tudo mais, você pode adiantar o vídeo. Mas eu vou falar até o final, para a pessoa não ficar na dúvida. Vou pegar o próximo caderno, entro aqui no primeiro furo. Saio no segundo furo. Entro no segundo furo do caderno anterior. Saio aqui no terceiro furo. Vou entrar no terceiro furo do caderno de cima. Saio no quarto furo.
Venho aqui agora no caderno anterior. Vou de fora pra dentro. Vou puxar. Pra costurar esse caderno aqui no outro.